Oi, crianças, tudo bem? Como é que você está aí na sua casa? Você está bem? Eu sou o tio Pedro, eu sou um professor novo aqui na Pinheiros Infância, na nossa escola bíblica dominical, e eu estou muito feliz de estar dando essa aula para você. E a gente vai se ver ainda daqui para frente ao longo de 2021, certo? Falando nisso, hoje é domingo, dia 27, e no final dessa semana já vai começar o ano novo, já vai começar o ano de 2021. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Hoje é uma aula especial, né? Agora que nós estamos nesse final de ano. No domingo passado nós falamos sobre o Natal e sobre a grandeza, a importância de Jesus para a nossa vida e por que nós devemos celebrar o nascimento dele. E hoje a gente vai falar sobre o ano novo, né? Como que a gente deve lidar com momentos novos na nossa vida, com situações novas, né? Como é que a gente deve pensar em um ano que ainda vai acontecer e a gente não sabe como será, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre esses momentos novos em que a gente vive, né? As coisas que ainda vão acontecer no futuro. E às vezes a gente fica preocupado, fica ansioso, né? Como é que vai ser ano que vem na escola, né? Será que a gente vai ficar ainda tendo aula de casa? Foi difícil esse ano, né? Como é que vai ser? Será que eu vou poder brincar com os meus amigos? Será que eu vou poder ver o pessoal da igreja? Será que vai ter programação da UCP que a gente vai poder participar? E a gente vai ver hoje que Deus está cuidando de tudo isso. Tudo que acontecer no ano que vem vai estar debaixo do cuidado de Deus, né? Deus te conhece, Deus sabe tudo o que você pensa e Ele quer que você se aproxime dEle e se lembre de que Ele está cuidando de tudo. E por isso a gente não tem do que se preocupar, pensando em 2021, né? Quando a gente olha para o próximo ano. Hoje a gente vai ler um texto que está lá na carta de Paulo aos Filipenses. É um livro que está no Novo Testamento, lá para o final da sua Bíblia. Vamos achar o livro de Filipenses? Vou dar um segundinho aí para você encontrar. Filipenses está depois de Efésios, está antes de Colossenses, e a gente vai ler o capítulo 4, os versículos 6 e 7. Então já deixa a sua Bíblia aberta ou deixa o seu celular aí já a postos no texto, certo? Então, dado esse começo de aula que a gente vai falar sobre ano novo, eu sou um professor novo, são muitas coisas novas, primeiro a gente vai fazer uma oração para que a gente possa ter uma boa aula e que Deus nos ensine como a gente deve lidar com as situações novas na nossa vida. Vamos lá? Vamos fazer uma oração? Então vamos. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa escola dominical. E nós te pedimos para que o Senhor ensine para a gente como a gente deve lidar com as situações que ainda vão acontecer. Né, Deus, tem muita coisa para acontecer em 2021, com a igreja, com a nossa escola, com a nossa família, e a gente não sabe como vai ser, mas o Senhor cuida da gente, a gente não precisa ficar ansioso por nada. Então, ensina a gente nessa aula, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Antes de ler esse texto, a gente precisa saber de onde que veio esse texto que a gente vai ler, o que ele significa. Então, é o seguinte, a carta aos Filipenses, o próprio nome já diz. A gente vai ler um trechinho de uma carta que foi enviada por um apóstolo de Jesus, Paulo, para uma igreja, né? A igreja que ficava na cidade de Filipos, que era e foi escrita lá atrás, mais ou menos 60 anos depois de Jesus. Então faz muito tempo,
mais a gente vai ver como essa mensagem pode falar com a gente hoje, certo? Então, já que isso é uma carta, e a gente vê várias cartas ao longo do Novo Testamento, a gente vai ver que tem uma série de conselhos, uma série de dicas, de aconselhamentos, de encorajamentos sobre como viver a nossa vida cristã, né? Nessa época, Paulo, que escreveu esse texto que a gente vai ler, ele estava na cadeia. E ele estava escrevendo para aquela igreja. Nessa carta de Filipenses, ele fala muito sobre as dificuldades que a gente passa, os dias que são difíceis, os dias que são ruins, e como a gente deve lidar com eles, né? Então esse é o panorama geral, é a história aí por trás desse trechinho que a gente vai ler. Tá legal? Então vamos lá. Filipenses 4, versículos 6 e 7. É isso que o texto diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse texto ele tem algumas palavras meio antigas, né, que parecem ser meio estranhas, mas na verdade o ensino dele é muito fácil da gente entender. Olha só, pensa comigo. Primeiro, ele fala assim, não ande ansioso de coisa nenhuma. Ou seja, nenhuma coisa que a gente passar na nossa vida, nenhum problema, nenhuma dificuldade, uma situação difícil que a gente passa com um amigo nosso ou na nossa família, deve ser um motivo para a gente ficar ansioso, para a gente ficar preocupado com o que vai acontecer no futuro. E são aqueles pensamentos que são ruins, que, fazem a gente se sentir mal. A gente não precisa pensar dessa forma. A gente não precisa, ou melhor, não deve ter nenhum pensamento de preocupação antes de alguma coisa acontecer, né? Se aquela coisa nem aconteceu ainda, por que a gente está preocupado, né? E muitas das vezes a gente cai nisso, né? Então, por exemplo, ano que vem a gente vai começar o ano tendo aula pelo computador, pela internet. Como é que vão ser as provas? Como é que vão ser as aulas? Será que a gente vai conseguir aprender? Será que a gente vai conseguir tirar nota boa? Vai conseguir estudar? Né? Mas a gente não precisa ficar preocupado com isso. E o que a Bíblia fala sobre não ter essa preocupação, né? Tudo bem, a gente já viu que a gente não deve ficar ansioso por nada. Mas até aí, né? Ok. Mas por quê? Como que a gente vai fazer para não ficar ansioso com nada? E o próprio texto diz. Se a gente olhar de novo lá no versículo 6, fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em vez de ter esses pensamentos ruins, ou que nos preocupam sobre o ano que vem, a gente pode fazer o quê? Orar a Deus. Crianças, ter um tempo de oração com Deus acalma o nosso coração. É a melhor coisa que a gente pode fazer sobre qualquer assunto. Não importa se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto, ou até se você já é velhinho. Orar é sempre a melhor opção, né? Não importa o que está passando pela sua cabeça, ou o que a gente vai enfrentar aí no ano que vem. Mas Deus age através da oração, né? Deus trabalha através da oração. Esse texto está dizendo que o próprio Deus quer que a gente ore, que a gente fale com Ele, né? E como que é essa oração? O texto diz que tem duas coisas muito importantes nessa oração. Primeiro, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
Petições é uma palavra meio rebuscada para falar o quê? Pedidos, o que a gente quer, né? Então, o que a gente quer para o ano que vem? A gente quer, em algum momento, poder voltar a participar das coisas da igreja com as outras crianças. A gente quer poder ir para a escola, quer poder brincar com os amigos, quer que fique tudo bem com a nossa família, né? E quando a gente ora a Deus, falando tudo que a gente quer, Deus vai nos acalmando e a gente não precisa mais ficar ansioso, né? Esses pensamentos ruins de preocupação vão embora quando a gente fala para Deus o que a gente quer, certo? Então essa é uma parte, né, a primeira parte das orações ali que Paulo está falando, que vão nos ajudar a não ficar preocupados com o ano que vem, certo? E qual que é a segunda parte dessa oração? A segunda parte é pela súplica com ações de graças, né? Ações de graça é o quê? É ter gratidão, é ser grato. Então, uma dica de ouro aqui que a Bíblia está dando para gente não ficar preocupado, não ficar ansioso. Qual que é uma coisa muito boa que a gente pode fazer? É na hora começar a lembrar das coisas que Deus está fazendo na nossa vida. E por que a gente pode ficar grato por isso, né? Então, o que Deus fez ao longo de 2020 inteiro que deixa a gente feliz, que deixa a gente grato, que a gente pensa nisso que já aconteceu e que passou e a gente fala: nossa, Deus, muito obrigado porque o Senhor cuidou da gente durante esse ano, né? Esse ano foi um ano esquisito, muito tempo em casa, tem um monte de coisa que a gente não pode fazer. E quando a gente começa a lembrar de tudo, a gente vê que Deus cuidou, né? Uma coisa que a gente sempre faz, né, na igreja, tanto os adultos quanto as crianças na escola dominical, é olhar para as histórias da Bíblia e lembrar de coisas que Deus já fez. E essas coisas que Deus já fez no passado animam a gente para viver hoje, certo? Para enfrentar as coisas que tem na nossa vida hoje. Então, por exemplo, quando a gente olha para os judeus, para o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, quando eles foram libertos da escravidão, né? Eles foram escravos, né? Tinha um outro povo que judiava deles, que maltratava eles durante 400 anos, e Deus tirou eles dessa situação, né? Salvou eles dessa situação. E quando a gente olha e pensa que aquele Deus que tirou aqueles judeus da escravidão é o mesmo Deus que cuida da gente, a gente fica grato, a gente fica feliz, né? Ou, por exemplo, vamos pegar uma história do Novo Testamento. Lembra de quando Jesus acalmou uma tempestade? Os discípulos estavam lá no barco e começou uma chuva muito forte, o mar começou a se revirar e eles ficaram com medo. E o que Jesus fez? Jesus deu uma ordem para que aquela tempestade se acalmasse, para que aquela tempestade parasse. E parou mesmo. Não é impressionante isso? E esse mesmo Jesus que acalmou aquela tempestade e que cuidou daqueles discípulos, é o mesmo Jesus que nos ama, que morreu por nós, né? E que é o nosso Deus e Pai. Então, a gente fica animado, a gente fica grato a Deus por causa disso que já aconteceu lá no passado. Agora, essa gratidão, essa alegria, essa felicidade por coisas que Deus faz no passado, não precisa ser só de histórias da Bíblia. A gente pode olhar dessa forma para tudo que aconteceu esse ano, né? Então, quantos momentos legais a gente teve em 2020? Quantos momentos a gente não brincou, a gente se divertiu muito, mesmo em casa? Quantos momentos a gente não aprendeu mais sobre Deus, sobre Jesus, na igreja? Quantas horas gostosas a gente teve com a nossa família? E por causa disso tudo, a gente pode ser grato pelo ano de 2020. Então, se tem tanta coisa para ficar feliz que Deus fez durante esse ano todo, por que não a gente não pode ficar feliz com o ano de 2021? Porque assim como Deus cuidou desse ano,
Ele vai cuidar do ano que vem também. E isso é uma razão para a gente ficar sempre com gratidão no nosso coração, com alegria e sabendo que Deus cuida de tudo. E isso anima a gente para enfrentar tudo que vier pela frente em 2021, não é? E como é que esse texto termina, né? Esse texto termina lá no versículo 7. E qual que vai ser a consequência disso tudo que a gente falou? É o seguinte, versículo 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, quando a gente deixa de se preocupar com as coisas que vão acontecer no ano que vem, quando a gente não fica mais com aqueles pensamentos de como é que vai ser, eita, e a gente se lembra do que Deus já fez em 2020 e é grato por isso, e a gente ora para Deus e fala tudo que a gente quer, tudo que preocupa o nosso coração. Quando a gente faz isso, o que acontece? A paz de Deus, ela guarda o nosso coração e a nossa mente. Então, o nosso coração, que é a coisa mais profunda que a gente tem na nossa vida, e a nossa mente, né, que é ali todos os pensamentos que a gente tem durante o dia, tudo isso vai ser guardado, né, vai ser protegido, cuidado por Deus, quando a gente tem essa prática da oração e da gratidão. Então, crianças, eu encorajo muito vocês a orarem a Deus e a falarem para Ele tudo que vocês querem, tudo que está preocupando o coração de vocês, e também lembrar de tudo que Deus fez esse ano e ser grato por isso e descobrir que tem muitas e muitas e muitas razões para a gente ter gratidão e ter alegria com todas as coisas que Deus fez ao longo desse ano. E quando a gente fizer isso, quando a gente tem essa prática de todo dia ter esse momento de oração e de estar com Deus, a paz de Deus que excede todo o entendimento, ou seja, que vai além de tudo que a gente consegue pensar, imaginar, a paz de Deus, essa paz que enche o nosso coração, ela é maior do que a preocupação com qualquer problema da vida, né? E essa paz vai encher o nosso coração quando a gente não ficar ansioso e orar a Deus, agradecendo e pedindo, certo? Então, que Deus abençoe muito a sua vida. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o desejo de Deus por vocês passarem mais tempo com Ele, né? E para que vocês se lembrem de tudo que Ele tem feito e de como Ele vai também cuidar do ano de 2021, da vida de cada um de nós no ano que vem. E por causa disso, por causa desse cuidado de Deus e por causa dessa paz que excede todo o entendimento, a gente pode ficar feliz, ficar animado, ficar grato a Deus quando a gente pensa no ano novo. E a gente pode entrar em 2021 assim, mais perto de Deus e mais grato a Ele. É isso, gente. Que Deus abençoe muito a sua vida e um grande abraço. Eu fiquei muito feliz de dar essa aula para vocês e assim que der a gente vai se encontrar lá na igreja. Tá legal? Fique com Deus. Até mais.